Bom dia, turma! Vamos continuar a nossa aula. A gente tinha parado falando sobre bactérias, né? Sobre o reino Monera, as classificações, os tipos de bactérias, como elas se reproduziam. E agora, né, a gente vai ter que falar sobre doenças bacterianas. Então, assim, tem bastante doença para a gente abordar, mas a gente vai continuar mais ou menos naquele mesmo tipo de aula que era das doenças virais. O que basicamente você tem que saber de uma doença? Quem é que causa essa doença, se é vírus, se é bactéria, se é protozoário, se é verme, como que pega, como que transmite, como evitar. Então, antes da gente começar falando sobre as doenças, essas legendas aqui, elas encaixam em qualquer tipo de doença, tá? Então, assim, quando eu falo um agente etiológico, é o parasita que é o causador da doença. Então, quando eu falava lá, sei lá, da herpes, era vírus. Então, o agente etiológico é o vírus lá da herpes. Então, o agente etiológico é o causador da doença. Isso é importante porque em algumas questões podem aparecer esses nomes e aí vocês precisam saber. E não só questões envolvidas com bactérias ou vírus, ou vários outros tipos de doenças podem aparecer isso. Se eu falo que algum hospedeiro, que é aquele que carrega aquele causador da doença, né, que tem a doença e tal, se ele é definitivo, eu estou dizendo que ele apresenta esse parasita na sua fase adulta. A gente não vai encontrar isso agora nas doenças bacterianas, mas quando a gente for falar de vermes, quando a gente for falar de protozoários, a gente vai falar disso melhor. O hospedeiro chamado de intermediário, ele é aquele que carrega o causador da doença, mas na fase de larva, fase imatura. Um parasita chamado de monoxeno é aquele que se desenvolve, tem um ciclo de vida inteiro somente em um hospedeiro. Agora, o heteroxeno, ele vai ter obrigatoriamente pelo menos 2 hospedeiros para completar o ciclo de vida todo. Novamente, essa parte aqui, ó, de hospedeiro definitivo até heteroxeno, a gente não chega a abordar tanto assim com doenças bacterianas, não. Mas essa parte aqui é muito importante em relação à doença no geral. Vetor é aquele organismo que transmite o parasita. Então, se eu falo da dengue, por exemplo, o causador da dengue não é o Aedes aegypti. O causador da dengue vai ser o vírus, que pode ser DEN1, DEN2, DEN3 ou DEN4. Então, eu falo de 4 vírus que são agentes etiológicos. O Aedes aegypti, que é o mosquito, ele é o vetor, ele transmite o agente etiológico para o hospedeiro. Ele não tem a doença, tá? Então, o vetor é aquele... algumas doenças você tem vetores, né? Que são aqueles seres vivos que eles transmitem somente. E, novamente, profilaxia é uma palavra que a gente já tinha visto na outra aula, que profilaxia é a mesma coisa que prevenção. Então, agora começando sobre doenças bacterianas, a primeira, que é tipo a mais simples, eu tenho até hoje, você provavelmente tem, se não tiver, não tem, vai ter futuramente, que é a acne. A acne é uma espinha, né? A acne é o nome da doença. O que acontece? Porque próximo do folículo piloso, do nosso pelo, nós temos glândulas sebáceas. E às vezes você tem muito sebo, que a glândula sebácea produz essa substância viscosa, rica em lipídios, e aí pode fechar aquele poro ali. Só que o que acontece? Podem aparecer essas bactérias aqui. Só um detalhe, esses nomes aqui, ó, não são importantes vocês decorarem. Um nome ou outro, se for extremamente importante, porque eu sei que cai em prova e tudo mais, eu comento com vocês. Então, assim, o mais importante nesse momento é vocês saberem, essa doença é causada por bactérias. Não se apeguem muito ao nome, somente quando eu destacar, tá? Então, assim, no caso da acne, no local onde você tem o acúmulo da secreção, desse sebo, né, pode ter um monte de bactéria que forma uma colônia ali. E aí, pô, se elas vão formar uma colônia, elas vão aumentando, aumentando, e aí vai ter um monte de inflamação, né? Seu corpo vai entender aquilo como um corpo estranho, vai mandar células de defesa para atacar aquelas bactérias, você tem aquela inflamação, e o pus, que fica dentro de uma espinha, nada mais é do que, tipo, entre mortos e feridos. É o final de uma batalha, porque as suas células de defesa foram lá para matar aquelas bactérias, e aí tanto as bactérias quanto elas morreram. E o pus vai ser isso, tá? Vai ser tipo bactérias e células mortas. Então, uma forma de você evitar a acne, evitar o uso de cosméticos, assim, tipo, até mesmo maquiagem é ruim, porque você pode acabar fechando os poros e tal, manter a higiene da pele. Existem vários sabonetes para você passar, né? Se a pessoa tiver um caso mais grave de acne, aí é muito recomendado ir num dermatologista, porque talvez tenha que tomar um antibiótico, né, mais forte.
Então aqui eu só quis colocar uma imagem para mostrar para vocês dos tipos. Olha como que é a nossa pele. O pelo está aqui e a glândula sebácea está próxima do pelo. Então se você tem um acúmulo de secreção, a bactéria pode ficar aqui dentro, pode formar um cravo branco, existe o cravo preto também. E aí nós temos a pápula, que é um poro entupido, que fica inflamado e rosado, ou a pústula, que é conhecido como a espinha, que dói, tem pus aqui no topo, né? Porque tá rolando uma batalha aqui de glóbulos brancos loucamente. Então, é uma doença bacteriana simples, fácil de tratar, dependendo, né, da pessoa. Às vezes a pessoa tem que tomar remédios fortíssimos, mas é mais de boa, né? Agora, o terçol, vocês já tiveram terçol? É aquela bolinha que dá aqui, assim, ó, na pálpebra do olho, sabe? Uma inflamaçãozinha. Ela vai acontecer porque bactérias que podem ser estafilococcus ou streptococcus, elas vão atingir as glândulas sebáceas que tem aqui, ó, na base dos cílios dos nossos olhos. Então, é tipo como se fosse uma espinha, lembra ali da espinha? Só que aqui próximo do olho. E aí forma essa bola dolorosa e tal. Então, o tratamento é tomando antibiótico, né, usando pomada, colírio, compressas de água morna ou quente para amolecer aquela inflamação, aquele pus. E uma profilaxia, lavar bem as mãos, evitar coçar os olhos, retirar a maquiagem antes de dormir. É fundamental para que você mantenha essa região do olho limpa, tá? Agora, falando de uma doença um pouquinho mais séria, o botulismo. O botulismo, a bactéria, que é o Clostridium botulino, é uma bactéria anaeróbica obrigatória. Isso quer dizer que ela só vai sobreviver em locais com a ausência de oxigênio. Qual que é o problema do botulismo? Se a pessoa come algum alimento em conserva, que às vezes não foi bem conservado, sabe aquelas latas que foram amassadas ou uma lata estufada, qualquer alimento que tenha essa bactéria é muito perigoso. Porque essa bactéria ela vai produzir uma toxina que vai bloquear a liberação de uma substância chamada acetilcolina. E a acetilcolina ela é muito importante nas nossas terminações nervosas. Para vocês terem uma ideia, quando essa toxina ela bloqueia, e aí se ela bloqueia a liberação de acetilcolina, a passagem do impulso nervoso é parada. Então, assim, pensa que quando vocês forem estudar sobre o sistema nervoso, você tem 2 neurônios e entre eles você tem a fenda sináptica, que é o local de passagem de substâncias químicas. Então, tipo, esse neurônio que recebeu o impulso elétrico, para passar para ele precisa liberar substâncias, tipo a acetilcolina. Se ele não libera isso, não tem como passar o impulso nervoso. Então, você não tem contração de músculos direito. Então, você pode ter essa paralisia flácida que pode dar problemas cardiorrespiratórios. Por exemplo, o coração é um músculo. Se o coração não conseguir passar o impulso nervoso, não conseguir bater, você morre. A sua respiração, você depende de os músculos intercostais, por exemplo, e o do próprio diafragma para que você consiga inflar e desinflar seu pulmão. Então, se você não tem mais essa contração, você para de respirar também. É muito perigosa. Então, assim, a pessoa pode ter vários outros sintomas, né? Dificuldade de engolir, dor abdominal, náusea, vômito, diarreia e tudo mais. Só que uma coisa que a galera usa, às vezes, vocês já ouviram falar do Botox, né? Que a galera aplica Botox nas rugas, no rosto, sei lá, no que for, para deixar a pele esticada. O Botox, eles estão utilizando a toxina dessa bactéria, só que em concentrações baixíssimas, que não poderiam causar problemas assim graves e nem nada na pessoa. Por que aplica o Botox na região onde tem ruga? Porque se você aplica essa toxina que impede a passagem do impulso nervoso, aquele local que sempre tem contração, não vai ter mais contração, então ele fica esticado. Então por isso que diminui a ruga da pessoa, né? Então assim, uma coisa importante de saber não é recomendado você se alimentar de qualquer tipo de, sei lá, material, alimento que esteja estufado. Quando você acha uma lata estufada, isso pode, né, dizer que lá dentro tem essas bactérias e essas bactérias elas produzem energia por um processo chamado fermentação. E nessa fermentação tem liberação de gás carbônico. Então ela fica estufada porque está liberando muito gás carbônico ali dentro e esse gás vai tentar fugir da lata.
Então, por isso que tem esse estufamento do alimento. Isso já é um sinal para ter a bactéria. Então, assim, preparo de conservas tem que ser muito bem cuidado. O mel é um alimento que pode ter a bactéria. É bom você ferver os alimentos enlatados ou em conserva até antes de consumir, porque pode dar paralisia e levar à morte também. Então, bem perigoso. Agora, a hanseníase, ela também era conhecida como lepra, né? A hanseníase é uma doença bacteriana que a pessoa vai pegar quando ela entrar em contato com gotículas, né? Secreções respiratórias de uma outra pessoa que tenha, ou até mesmo contato direto com feridinha, mas é mais mesmo por secreção respiratória. O que acontece na hanseníase? A bactéria ataca a pele, os olhos e os nervos. Quando ataca os nervos, atrapalha na percepção, na sensibilidade. Então, onde vai estar localizado, por exemplo, na pele, a pessoa pode perder a sensibilidade naquele local. Então, pode dar mancha branca ou avermelhada, pode parecer que tem tipo areia no olho, visão embaçada, pode ter sangramento no nariz e tal, diminuição de força. E a hanseníase tem cura também, tá? Então, o principal sintoma seria justamente a perda dessa sensibilidade por causa do alojamento ali nos nervos. Então, claro, se você sabe que pega por causa de secreções respiratórias, tem que fazer tratamento de doentes, evitar contato com pessoas que tenham a hanseníase, né? E aquela coisa de espirrar no cotovelo, né? Tossir no cotovelo ao invés da mão, ter higiene pessoal e tudo mais. Agora, a meningite, normalmente as coisas, quando a gente fala de doença que termina em ite, significa inflamação. Então, inflamação nas meninges. As meninges são 3 camadas, assim, ó, 3 camadas protetoras ao redor do cérebro, que nós temos. Aqui em cima é o crânio, o osso, temos a dura mater, a aracnoide e a pia mater. Quando você tem a meningite, você tem, no caso aqui da meningite bacteriana, a pessoa entrou em contato com a bactéria por causa de gotículas, né, secreções respiratórias, pela tosse, espirro, né, saliva, e aí essa bactéria vai se alojar aqui entre essas membranas e causa uma inflamação. E é muito perigoso, porque essa inflamação pode passar para o cérebro, pode passar para a medula espinhal, pode passar para a corrente sanguínea, né, e tal. Então, pode dar um quadro generalizado e pode ter sequelas, tipo perda de função cerebral, surdez, perda de função motora, paralisia, o rim pode parar de funcionar, perda de memória, a pessoa fica cega, né? E os sintomas no geral é febre, dor de cabeça, rigidez no pescoço. Então, às vezes falam, se consegue colocar o pescoço aqui, assim e tal, porque normalmente quando é a meningite, assim a pessoa não consegue colocar. Mas tem vacinação, tem tratamento, mas é uma doença bem perigosa. Aqui eu tô falando da bacteriana, porque existem vários outros tipos de micro-organismos que podem causar meningite também. Já o tétano, vocês já devem ter ouvido falar disso, porque tem que tomar vacina antitetânica. O tétano é uma bactéria que ela vai estar normalmente na forma de esporos em alguns locais, tipo em espinho, em ramo de planta, mas também pode estar em pregos e latas enferrujadas. Então, normalmente, uma pessoa vai tomar uma antitetânica quando ela entrar em contato com alguma coisa enferrujada. Porque qual que é o problema dessa bactéria? Essa bactéria, ela é anaeróbica obrigatória também, e para ela se proliferar, ela tem que ir para tipo, um machucado bem profundo. Se uma pessoa pisa num prego, por exemplo, um machucado bem profundo, para que ela não entre em contato com o oxigênio. E aí, se uma pessoa machuca, assim, pisou num prego, a primeira coisa que falam é tipo, vai lavar e joga água oxigenada. Você vai estar fornecendo oxigênio, pode matar as bactérias dali, né? Qual que é o problema do tétano? Lembra que o botulismo, a gente falou que a toxina causava relaxamento muscular? Aqui agora é o contrário. Quem tem tétano, a toxina, a bactéria vai inibir o relaxamento. Então isso quer dizer que os músculos não param de contrair. Então músculos da mastigação podem se contrair, a pessoa pode ter dificuldade de mastigar, pode ter espasmos no corpo inteiro e é muito perigosa. Então, assim, há uma forma de você prevenir não entrar em contato com esses materiais, né? Descartar corretamente pregos e latas enferrujadas, mas tomar a vacina, ter a vacinação em dia.
Tá? Agora, um outro muito comum também é a cárie. A cárie é uma doença bacteriana, porque olha o que acontece. A cárie vai começar quando você tem resto de comida aqui no dente, e junto com esses restos de comida se juntam bactérias que elas vão interagir e vão produzir uns ácidos que podem destruir o esmalte do dente. Então, olha aqui, começou a destruir o esmalte do dente e a dentina. Só que quando a cárie, se ela não for tratada ou diagnosticada, depois de um tempo, ela pode atingir aqui a dentina totalmente, essa parte do meio, e causar até a morte da polpa. Isso quer dizer que o dente pode cair. Então, assim, você dê essa imagem muito maravilhosa, qual é uma forma de você prevenir a cárie, né? Reduzir a injeção de açúcares, escovar bastante dente, visitar o dentista com regularidade, né? Então, para não ficar com esse dente horroroso, né? Agora, a cólera. Cólera é uma doença muito, muito importante, porque ela pode ser letal. A cólera, a pessoa vai pegar quando ela beber água ou se alimentar de alguma coisa que esteja contaminada com fezes de pessoas doentes. Então, a primeira coisa, sabendo que se você bebeu água que tem fezes ou alimento que tem fezes, como que seria uma profilaxia, né? Lavar bem os alimentos, só beber água tratada, saneamento básico, porque com saneamento básico, teoricamente, as fezes vão para o tratamento de esgoto, você não vai entrar em contato com essa água, né? E aí, qual é o problema da cólera? É uma bactéria muito grave que vai causar diarreia intensa e vômitos intensos. Então a pessoa ela vai desidratar. E ela vai desidratar, tipo, literalmente, porque para vocês terem uma ideia, uma pessoa com cólera, ela pode ter diarreia perdendo de 12 a 20 litros por dia. Então isso é muito, muito perigoso. E eu gosto muito desse cartazinho falando da cólera aqui por causa disso aqui, ó. Só beba, como evitar? Só beba água bem fervida, cozinhe bem os alimentos, evite comida crua, não faça cocô no chão, use a privada sempre. Lave as mãos com água e sabão antes de comer e depois de fazer cocô. Eu gostei disso, eu achei muito infantil, legal. Não coma alimentos sem higiene vendidos nas ruas, lavar todos os alimentos, né? Comer verduras e legumes cozidos, enfim. No geral aqui, então a cólera é bem perigosa. Então não vai bebendo água de qualquer lugar que você chega não, tá? Pode ter essa bactéria aqui, ó, que tem um formato de vibrião. Tudo doido. Agora, a disenteria bacilar pode ser causada, né, por bactérias do gênero Shigella. Como é que você pega? Bem parecido com a da cólera. Ingestão de água e alimentos contaminados com fezes de doentes. E aí a pessoa vai ter diarreia, vômito, né, infecção intestinal, bastante dor abdominal. Só que o grande problema também é que ela pode ter diarreia com vômito. E diarreia com sangue. Diarreia com vômito é coisa horrorosa, hein? Diarreia com sangue. Então isso é muito perigoso. O tratamento, claro, usar antibiótico, soro caseiro para você fazer a reposição de líquidos que você está perdendo. E a profilaxia, educação sanitária, ou seja, é para fazer cocô no vaso. E saneamento básico para que o esgoto seja tratado e que não entre em contato com a água que, sei lá, você vai usar para beber depois, né? Febre tifoide também é uma doença bacteriana causada por um tipo de salmonela, que é o Salmonella typhi. Vai ser transmitida principalmente por água, alimentos, leite, derivados, o que for, contaminados com fezes ou com urinas de pessoas doentes ou portadoras. E aí, assim, a febre tifoide pode aparecer um revestimento branco na língua da pessoa, erupção no corpo, então várias feridinhas, fígado e baço aumentam muito. Além disso, pode levar a úlceras no intestino também, é bem perigoso. Febre alta, né, e tal. Então, assim, uma forma de você evitar, né, é fazendo saneamento básico, tem vacinação, educação sanitária e tudo mais. Mas, no geral, aqui também o tratamento é a utilização de antibióticos específicos para essa bactéria. Agora, uma outra bactéria que é bem famosinha, é um tipo de salmonela, mas é causadora de gastroenterite. Essa bactéria, ela é muito doida. Essa bactéria causa uma infecção alimentar. Ela pode estar presente em alimentos de origem animal, tipo na maionese, leite, derivados, ovos crus no geral.
Porque às vezes essa bactéria pode estar na casca do ovo da galinha. E aí se a pessoa for usar aquele ovo sem lavar, ou usar aquele ovo de uma forma crua, né, para fazer algum, sei lá, algum molho, tipo molho verde, tá? A bactéria pode estar lá presente. E aí, frangos também são as carnes mais contaminadas. Então as fezes deles podem cair na água ou no solo. Uma pessoa também pode transmitir a doença através das fezes, então uma outra pessoa poderia pegar se bebesse água ou comesse algum alimento contaminado, tá? Então dá diarreia, vômito, dor de cabeça, dor abdominal, desidratação, febre e tudo mais. Então tem tratamento usando soro e antibióticos. Pessoas de risco tem que procurar ajuda imediatamente e some rapidinho. Só que assim, teve um caso aqui em Volta Redonda, há muito tempo atrás, teve um show, e aí foi uma galera nesse show, e depois quando eles saíram de madrugada, a galera foi comer numa lanchonete super boa, por sinal, X, assim. Só que, das pessoas que comeram lá, eu acho que mais de 10 pessoas foram internadas no dia seguinte. Todas elas estavam com gastroenterite por salmonela. E muito provavelmente foi porque essa bactéria estava presente no molho verde deles. E aí não pode mais, né? Eles não fazem. Diziam que o molho verde deles era maravilhoso. Eu não gosto dessas coisas, então... então agora o molho verde tem que ser industrializado e tal, porque essa bactéria pode estar presente ali. Agora, leptospirose, doença queridinha, tá? De vestibular, muito queridinha. Cai bastante. A leptospirose é uma doença muito grave causada por uma bactéria chamada Leptospira e vai ser transmitida ao homem através do contato com urina de ratos. Então, o rato não é o causador da doença, tá? O rato, ele tem a bactéria, a urina dele, quando você entra em contato com a urina dele, seja contato direto, tipo se você tiver um ferimento na pele, ou então às vezes não, a bactéria consegue perfurar e cair na sua corrente sanguínea, mas principalmente questões que começarem falando assim, uma pessoa chegou no hospital com febre, dor de cabeça, dor no corpo, principalmente na região da panturrilha, que é um local onde tem bastante dor, né, no caso de leptospirose, e ela disse que entrou em contato com água de enchente. Então pronto, água de enchente já associa com a leptospirose. Porque quando você tem uma enchente, uma tempestade e deu enchente, a urina de rato, ela vai ser distribuída, né? Então, qualquer pessoa que entrar em contato, provavelmente, assim, tem grandes chances de pegar. Ano passado, meu pai foi ajudar uma tia-avó minha, teve uma enchente aqui, e aí ele chegou na casa dela, tava com água assim na cintura. E aí ele poderia ter entrado em contato, né, com urina de rato. Então, o tratamento dele já foi tomar um antibiótico antes mesmo de apresentar sintomas, porque aí pelo menos ele faz aquele tratamento preventivo. Então, isso é o mais indicado para pessoas que tiveram contato com isso, porque tem tratamento usando antibiótico, tá? Mas ela é bem perigosa, assim. Mas bem perigosa caso a pessoa não procure atendimento médico imediato, aí ela pode ser mais perigosa, tá? Agora, cistite, eu até coloquei aqui pra vocês, mas eu acho que nem tem no livro de vocês. Cistite é só uma infecção que pode acontecer na bexiga, principalmente por bactérias que estão presentes ali no final do intestino, do intestino grosso, né, no reto. O que acontece? As bactérias chamadas Escherichia coli, a E. coli, provenientes do reto, às vezes podem acabar passando aqui para a uretra. Isso daqui, gente, presta atenção. Estou falando principalmente no caso de mulheres, tá? Porque mulher tem muito mais cistite do que homem, por causa da localização aqui do canal da uretra, que é próximo aqui do reto, né? Então... quando uma pessoa faz xixi, normalmente o xixi elimina a bactéria que está ali no canal da uretra. Mas às vezes pode ficar e causar uma inflamação. E aí é só tomar antibiótico também, que é controlável. Mas existem casos de infecções generalizadas de pessoas com infecção urinária que não trataram. Então, assim, é muito importante fazer o tratamento correto. Agora, falando de uma DST, né, ou chamada também de IST, uma infecção sexualmente transmissível, a sífilis, é causada por uma bactéria chamada Treponema pallidum, pallidum ou pallidum, não lembro como que é a pronúncia. A sífilis, gente, o problema é que, assim, ela tem 3 estágios e tem o estágio primário, secundário e terciário.
O primário e secundário tem características mais marcantes, mas eles desaparecem rápido. O problema é quando chega no terciário. Então, assim, a pessoa pegou sífilis, aí vai se manifestar primeiro com uma pequena ferida chamada cancro duro, tá? Nos órgãos sexuais ou íngua, que é um carocinho e tal, na virilha, mas aí depois sumiu. Depois some, às vezes some sem nem tratar. A pessoa descobriu, depois de um tempinho, pá, ela sumiu. Depois disso, entra na segunda fase. E aí, a pessoa pode achar que está curada, só que depois de um tempo pode aparecer essas manchinhas no corpo. Dá uma olhadinha nesse slide aqui. Então, o primeiro estágio, de 3 a 90 dias depois da exposição, pode dar uma feridinha que some rapidinho. O estágio 2, de 4 a 10 semanas, dá essa erupção cutânea corporal, que são vários pontinhos vermelhos na pele também, feridinhas. Só que depois disso, mesmo se a pessoa não tratar, ele vai sumir. Essas erupções elas vão sumir. O problema é que, quando chega no estágio 3, aí já vai afetar os órgãos internos. Pode afetar sistema nervoso central, pode afetar fígado, pode afetar o coração e dar problemas gravíssimos. Então, assim, pode causar cegueira, pode causar paralisia, pode surgir mancha até mesmo no pé, na palma da mão e dos pés. E o problema maior mesmo é com mulheres grávidas, porque pode até a criança ser, quando tiver o parto, ser natimorto, né? Ou causar aborto. Natimorto é a mesma coisa que nasceu morto, tá? Ou pode levar também a uma formação do feto. Então, dá vários problemas, doenças cerebrais e tal. Então, são 3 estágios. A pessoa vai pegar sífilis através de uma relação sexual desprotegida, porque a única forma de proteger contra infecções sexualmente transmissíveis é usando a camisinha, ok? Cancro mole é uma outra doença também, que é uma infecção sexualmente transmissível, causada por uma bactéria. Quando a pessoa entra em contato com ela, vai ter dor de cabeça, fraqueza e tal, e febre. Só que depois vão surgir pequenas e dolorosas feridas com pus no pênis, na vagina ou no ânus. E aí podem aumentar de tamanho ou profundidade. Na maioria das vezes vai aparecer mais os sintomas em homens. E o problema do cancro mole é que quem tem cancro mole aumenta muito a possibilidade de transmissão do vírus HIV. Porque se essa pessoa está com ferida, se ela entrar em contato com secreção de uma pessoa que seja soropositiva, né, que tem HIV, e não faça o tratamento, né, direito e tudo mais, a pessoa, isso aumenta essas feridas, né, aumentam a chance dela pegar HIV. Então, como é que você pode prevenir cancro mole? Uso de preservativo em todas as relações sexuais. Isso é extremamente importante. Né? Gonorreia também é uma outra infecção sexualmente transmissível e ela é fácil de ser diagnosticada, principalmente em homens. Porque é uma bactéria que ela vai afetar primeiramente as áreas genitais. Então, eu não quis colocar imagens aqui para vocês, porque todas essas doenças têm imagens fortes. Então, quem quiser procurar depois, procura aqui na internet. Mas a gonorreia, no caso de homens, vai ter principalmente a formação de uma secreção purulenta e meio amarelada. Então, vai sair pus da uretra ali no pênis. E aí, os rins podem ser afetados pela infecção. Pode dar uma sensação de ardência, né, urinar, até porque você está com uma inflamação ali no pênis. Os testículos podem ficar inchados. E no caso de mulheres também pode ter dor abdominal e dor durante a relação sexual, além de ter um corrimento vaginal ou sangramento. E pode levar à esterilidade também. Mas assim, a gonorreia tem tratamento. Usando antibiótico corretamente, ela é curada, então, tranquilamente. Mas o problema mesmo é o uso indiscriminado de antibióticos, que a gente vai falar mais à frente aí. Usar a camisinha, tá? Então, forma profilaxia, uso de preservativo. Coqueluche, isso é uma doença que afeta o sistema respiratório, né? É uma bactéria altamente contagiosa. Então, se afeta, normalmente tudo que afeta o sistema respiratório, você vai pegar essa doença através de contato com secreções respiratórias. Seja uma tosse, seja um espirro, né? Então, o que acontece? No caso da coqueluche, a bactéria vai se alojar lá nos alvéolos, lá no pulmão. Parece que é um resfriadinho, mas aí você vai começar a ter acessos de tosse muito fortes. E tão fortes que podem até induzir ao vômito. E aí a pessoa vai ficando roxa, porque ela vai tossindo tanto que ela não consegue nem respirar.
Então, os lábios, as unhas podem ficar azuis também, porque vai faltar oxigenação, né, no corpo. E o problema mesmo da coqueluche é que pode ter complicações, como pneumonia, convulsão, dano cerebral e até morte. Eu tive coqueluche quando eu saí do berçário, quando eu nasci, mas tô aqui, ó, vivinha, saudável. Então, coqueluche tem vacina, tá? Só tomar a vacina. E claro, como é que você previne? Tomando vacina, fazendo tratamento de doentes, qualquer doença, fazendo tratamento de doentes, ficando afastado de pessoas que tenham coqueluche, tá bom? Difteria, que eu coloquei um slide que eu achei a melhor imagem, mas está em espanhol, né? La bactéria se propaga através de los fluidos. Então, difteria, a pessoa também vai pegar através de contato com secreções, e a difteria, ela vai se alojar principalmente na garganta, nariz e garganta. Então, dá uma dor muito forte, tá? Nos gânglios. Tem vacina para difteria, então, sussa, a melhor forma de prevenir é ter cartão de vacinação em dia. Agora, pneumonia, eu coloquei aqui um slide mostrando sobre pneumonia no geral. Porque pneumonia pode ser causada por vírus, por bactérias, por fungos, mas aqui eu estou falando especificamente de a pneumonia bacteriana. Então, o que é? Vai ser uma infecção que leva a uma inflamação dos alvéolos pulmonares, porque essa bactéria, no caso, foi parar lá, porque você entrou em contato com secreções, né, por exemplo. E aí a bactéria se alojou no pulmão. E qual é o grande problema disso? Quando essa bactéria chega aqui, os alvéolos, gente, eles não podem ter líquido nenhum aqui dentro, porque as trocas gasosas acontecem aqui. Então é um saquinho de ar, tá? Se você tem um alojamento de uma bactéria aqui e uma inflamação, lembra que eu falei que as células de defesa vão lá para atacar a bactéria? Você pode formar um líquido aqui dentro, né, que é tipo pus dentro dos alvéolos. Então atrapalha totalmente as trocas gasosas, a pessoa fica fraca, tem muita tosse porque está tentando botar aquilo para fora, tá? É bem perigoso. Então febre alta, dor no corpo, mal-estar. E aí pessoas que são de maior idade, pessoas que fumam, que têm doenças crônicas, insuficiência cardíaca, é bem pior para elas. Então pneumonia também tem tratamento utilizando antibióticos, ok? Agora, tuberculose, pensa numa pneumonia, mas pensa numa pneumonia assim, ó, ferrada, tá? É como se fosse a tuberculose. A tuberculose, a bactéria, é uma doença infecto-contagiosa, a bactéria é chamada bacilo de Koch. Esse nome é importante vocês talvez saberem, porque algumas questões podem colocar só para vocês o bacilo de Koch e quer que você saiba que é o agente etiológico da tuberculose. Então, assim, pessoas que não estão fazendo tratamento, ao tossirem, elas vão liberar essas gotículas que estão cheias dessas bactérias. O bacilo ele vai ficar no ar e aí pessoas saudáveis podem entrar em contato ao respirar esse bacilo, por exemplo. Aí pronto, vão ficar doentes, vai causar febre baixa, suor noturno, cansaço, tosse, dor no peito, falta de apetite e emagrecimento. E para vocês terem uma ideia, de acordo com mortes no mundo, 1,5 milhão de pessoas já morreram de tuberculose. Acho que esse aqui é um dado daquele ano, né, de 2014. 1,2 milhão comparado com HIV ou AIDS. Não, isso aqui é um dado geral, não tem como ser tudo isso em 2014 não, é um dado geral, tá? 400 mil pessoas que morreram por tuberculose, elas eram HIV positivas. Vocês lembram quando a gente falou de HIV? Que eu falei que o vírus ele causa imunodeficiência, porque o vírus ataca as células de defesa do nosso corpo, então o nosso corpo vai ficar com o sistema imune bem baixo. Então qualquer outra doença pode atingir o corpo assim fatalmente. Então por isso que está dizendo que 400 mil pessoas que morreram de tuberculose, elas eram soropositivas, então o sistema imune delas já estava bem fraquinho. E assim, tem como tratar? Tem. Tratamento, só que o tratamento leva 6 meses. Tem que tomar antibiótico por 6 meses sem parar e tem 100% de cura com esse tratamento. E a prevenção, tem uma vacina chamada BCG, que você toma quando é bem pequeno, e aí a BCG faz com que você crie memória imunológica para não desenvolver tuberculose no futuro. Okay? O antraz é uma bactéria
que ficava principalmente na forma de esporos no solo. E aí vamos supor que você entrou em contato com esses esporos e eles vão lá para os seus alvéolos. E aí, o que pode acontecer? Esses esporos eles podem ter entrado por um corte ou um arranhão. Eles podem se alojar no nariz e na garganta e ficando ali nos alvéolos vai te atrapalhar bastante na respiração. Pode dar febre, né, tosse. E eles podem também penetrar o aparelho digestivo. Então, mas ele assim, para uma pessoa teria que inalar cerca de 10 mil esporos para contrair as centrais pulmonar, que normalmente fica aqui na região do nariz e da garganta. É perigoso, tá? Foi uma ameaça de arma biológica alguns anos atrás aí contra os Estados Unidos, mas a gente não tem tantos casos não. Aqui no Brasil, que eu saiba, não temos assim casos alarmantes de antrais, nada disso não. A peste bubônica. Peste bubônica, também conhecida como peste negra. Ela foi a primeira grande epidemia na humanidade, tá? Muitas pessoas morreram dela, mas principalmente porque naquela época não tínhamos tanto saneamento básico, tantas questões de higiene em relação ao local onde as pessoas viviam. Então, como é que acontece a peste bubônica? O rato novamente está envolvido. Mas o rato, ele é simplesmente um bichinho que sofre com a pulga. Então pensa assim, uma pulga, que é um inseto, estava lá se alimentando do sangue do rato. Se o rato tiver a bactéria que causa a peste bubônica, a pulga, ao se alimentar do sangue, agora ela pegou a bactéria. Quando essa pulga entra em contato com a gente e suga o nosso sangue, pode passar essa bactéria para nós. Então as pessoas pegavam, não era por causa do rato, tá? Era por causa de uma pulguinha que passava o agente etiológico, a bactéria, para a pessoa. O que vai acontecer? A doença vai atacar principalmente o sistema linfático, que é um sistema que ajuda na defesa do corpo também. Então a pessoa tem dor de cabeça, sonolência, febre alta, delírios e tal. E o quadro pode ser piorado também com diarreia. E a peste levou esse nome porque os gânglios esses gânglios são tipo essas bolinhas brancas que estão mostrando aqui no corpo. Eles ficam tão inflamados devido à produção de glóbulos brancos, né, que são células de defesa para atacar aquela bactéria, que a inflamação ela fica tão grande que fica uma mancha negra. Por isso que tem o nome de peste negra ou peste bubônica, tá? Então, ela foi não erradicada totalmente, né? Mas ela foi, sumiu, diminuiu muito o número de casos. Por quê? Principalmente por causa de questão de higiene, não deixar o lixo jogado, porque lixo atrai ratos, né? Então, essas questões mais de higiene na cidade e em casas, elas foram diminuindo o número de casos. Agora, uma última doença que não tem no livro de vocês, eu acho que, ou tem, acho que não tem essa daqui, que eu acho muito importante de falar, que é a febre maculosa. Febre maculosa, ela vai ser uma doença bacteriana, a bactéria do gênero Rickettsia, e essa bactéria está presente em carrapatos, que são os conhecidos carrapato estrela. Carrapato é um ácaro, não é um inseto, só você contar o número de pernas aqui, inseto só tem 3 pares de pernas, aracnídeos tem 4 pares de pernas, então aqui você tem um aracnídeo, tá? E aí, o carrapato, o que acontece? O carrapato, por ele ser um aracnídeo, ele nesse caso ele se alimenta de sangue. Aí ele se alimenta de sangue de tipo capivara, cavalo, outros animais silvestres assim. Como é que você pode pegar? Se esse carrapato saiu de uma capivara que tinha Rickettsia e for picar você, agora você tem a Rickettsia também, tá? Então, como é que se transmite? Principalmente pela picada do carrapato estrela infectado com a bactéria. Então, a doença não é transmitida de pessoa para pessoa, a pessoa tem febre alta, dor de cabeça, dor muscular e pode ter erupções cutâneas, né, que são vermelhinhas, parecidas com sarampo. E para vocês terem uma ideia, o carrapato estrela, a cada fêmea de carrapato infectada pode gerar até 16 mil filhotes aptos para transmitir essas bactérias. Então é bem perigoso. Tem tratamento com antibiótico também, tá? Cachorro também pode ter. Agora, uma coisa muito importante,
que quando a gente falou sobre várias doenças aqui, né, de carrapato e tal, doenças bacterianas e tal, mas eu falei, tal doença, só toma antibiótico. Tá, o que são os antibióticos? São medicamentos que são capazes de alterar o metabolismo das bactérias. Aqui tá faltando capazes. Medicamentos capazes, né? Tá. Esses medicamentos, eles podem ter duas ações. Eles podem ser bactericidas ou bacteriostáticos. Os bactericidas, eles matam diretamente a bactéria. Os bacteriostáticos, eles meio que param a proliferação da bactéria, impede com que ela se prolifere, aumente em número, para que o sistema imunológico da própria pessoa ou do próprio organismo infectado possa destruir essas bactérias. E aí o primeiro antibiótico que foi descoberto foi a penicilina e foi de uma forma acidental. Um pesquisador, ele tinha numa placa de Petri, que é uma placa de vidro que tinha meio de cultivo para bactéria, ele tinha uma colônia de bactérias. Só que ele percebeu que surgiu um fungo, né? Essa placa foi contaminada por um fungo e ele percebeu que ao redor desse fungo não tinha crescimento bacteriano. Quando ele foi estudar isso melhor, ele viu que tinha uma substância aqui que afastava as bactérias, ou matavam elas, ou impedia elas de se proliferarem. O fungo era chamado Penicillium, então por isso que ele fez esse primeiro antibiótico através dessa substância, chamado penicilina. E hoje a gente tem diversos outros milhões de antibióticos. Só que o grande problema é que as pessoas usam antibióticos tão loucamente, de forma errada, sem prescrição médica, usam pelos dias. Era para usar 10 dias, eu usei 4, eu já estou me sentindo melhor, paro de usar. Ou então, qualquer coisinha tá tomando antibiótico, vamos ver o que acontece. Olha só, você pode levar a seleção de bactérias resistentes. Vamos lá, lembra que a gente viu da divisão celular, falando das bactérias, né, a reprodução delas? As bactérias, elas podem sofrer mutação, aleatoriamente, assim como o seu DNA também pode sofrer mutação. Aí vamos supor que uma bactéria, naturalmente, ela sofreu mutação e ela nasceu com a capacidade de sobreviver na presença de determinada substância antibiótica. Aí, o que acontece? Você tem a doença dessa bactéria, então aqui, numa população, algumas células apresentam mutações que conferem resistência. Então, aqui em vermelhinho, sei lá, tá a resistência. Quando você toma antibiótico, o antibiótico vai matar as bactérias chamadas suscetíveis. Suscetíveis são bactérias que não têm resistência àquele antibiótico, elas morrem em contato com ele. Aqui, esse parênteses aqui é muito importante. Inclusive as que não são a causa da infecção. Tá aí um outro problema de ficar tomando antibiótico direto. Você pode acabar matando bactérias que são boas no seu corpo. Então, por isso que a galera fala que depois de tomar antibiótico, é bom você se alimentar de probióticos, né? Alimentos que são ricos em bactérias boas para você repor a sua flora intestinal. Mas tá, voltando. Então, tomei antibiótico, matou as suscetíveis e ficaram as resistentes. O que essas resistentes vão fazer? Vão proliferar. Elas vão aumentar muito em número. E aí, qual que é o problema? Vocês lembram de um tipo de reprodução bacteriana chamada conjugação? Eu falei que uma bactéria pode ter naquele DNA circular dela, o plasmídio, pode ter um gene responsável para conferir a resistência a determinado antibiótico. Aí, se essa bactéria aqui tem esse gene responsável pela resistência, passa para essa daqui que era suscetível, essa daqui agora ela também vai virar resistente. Então, quando essa bactéria resistente passa essa informação para outra, a outra que morreria em contato com aquele antibiótico, simplesmente não morre mais. Então, quero deixar bem claro aqui, o antibiótico ele não induz a mutação. O antibiótico ele não causa a mutação. O que ele vai fazer? Ele vai selecionar bactérias que já nasceram resistentes por mutação. Então, é a seleção natural atuando em cima dessas bactérias. E aí tá os dois problemas de você usar antibióticos assim loucamente. Por quê? Quanto mais você utilizar um antibiótico, mais você está selecionando linhagens resistentes. Aí depois você vai e usa o mesmo antibiótico, pode ser de bactérias que já não morrem mais com aquele antibiótico. Aí você tem que tomar outro, você tem que tomar outro. Isso é perigoso. E se você usa
Era para usar 7 dias, você usa 4. Esses últimos 3 dias eram suficientes para matar uma grande parte de bactérias. E aí ficaria uma ou outra resistente, tudo bem. Mas se você só usou por 4 dias, aquelas bactérias que ficaram lá, mesmo as suscetíveis, né, que seriam aquelas que iriam morrer com o antibiótico, as resistentes vão passar a resistência para ela. Então pronto, aí quando você vai ter a doença de novo, você vai tomar aquele antibiótico de novo e não vai funcionar para você. Um antibiótico muito conhecido é a amoxicilina. Eu usei muito quando eu era da idade de vocês, porque eu tinha muita dor de garganta. E chegou num momento que ele já não funcionava mais para mim. Então eu tive que começar a usar outros medicamentos e inclusive tomei um remédio que foi tipo uma vacina para mim durante um ano, para eu não ficar doente de tanta dor de garganta que eu tinha. Muito doido. Então essas superbactérias, elas são altamente resistentes, então a gente dá esse nome para elas. Nenhum antibiótico pode matá-las isoladamente, somente combinados com outros, e isso é muito perigoso. Aí como é que você pode descobrir se uma bactéria é resistente ou não? Eu acho isso muito legal de laboratório, assim. Vamos supor que você tomou um antibiótico para matar uma bactéria, mas aí você continuou ruim. Aí o médico vai fazer uma coleta dessa bactéria e vai fazer essa placa. Isso daqui é uma placa de Petri com meio de cultivo. Tudo isso que tá com essa coloraçãozinha aqui, sem ser a parte branca, parte sem cor, era uma colônia de bactéria. Tudo isso aqui, você cria a bactéria aqui dentro. Esses discos são antibióticos. Então você vai testar vários antibióticos diferentes e ver o que acontece, né, ao redor dessa colônia. Então podemos ver que temos antibióticos com ação super boa, porque não tem crescimento de bactéria ao redor, né, matou as bactérias, e outros que não faz nada, não deu diferença nenhuma. Então provavelmente essa colônia de bactéria ela é resistente a esse antibiótico e a esse daqui. Aos outros, mais ou menos, né? Tem um ou outro que é resistente, mas temos antibióticos bons aqui. Então esse antibiograma pode me indicar qual antibiótico utilizar, ok? E aí tem essa página Pictoline que eu gosto muito. Aqui eles sempre fazem desenhos, né, mostrando sobre as superbactérias. Durante os séculos nós combatemos as bactérias com antibióticos, que o Fleming foi o cara que descobriu o antibiótico. Mas temos abusado tanto deles que as bactérias voltam cada vez mais resistentes. E agora estamos com sérios problemas. Cientistas descobriram um gene que está tornando as bactérias super fortes. Tão fortes que podem contra nosso antibiótico mais poderoso, que é a colistina. O pior é que estamos há quase 30 anos sem descobrir um novo antibiótico. Se continuar assim, calcula-se que em 2050, 10 milhões de pessoas morrerão por culpa de bactérias super resistentes. Então, gente, antibiótico, assim, evitem ao máximo, caso, né, vocês possam evitar. Mas se você tiver que tomar o antibiótico, toma direitinho, né? Não toma loucamente, assim, mas acho que a principal recomendação é não faça automedicação. Vá num médico, converse com o médico, veja se precisa tomar um antibiótico, e se precisar, toma direitinho, ok? Então, assim, tem uma musiquinha também para ajudar vocês, né? Que é a musiquinha, tinha a musiquinha do vírus e agora a musiquinha da bactéria. É assim, tuberculose, pneumonia, disenteria, bacilar, evita sífilis, cólera e tétano, da gonorreia quero escapar. São 7 doenças perturbando o mundo inteiro, seja no trabalho, no motel, em qualquer meio. Essas bactérias me dão o maior medão. Então, né, gente, aprenda essa música aí, porque é bom, porque na hora de uma questão de prova, pode perguntar assim, aí, essa bactéria aí, essa doença aí é causada por vírus ou bactéria? Aí você cantando as musiquinhas, vocês sabem tudo, ok? Então vamos lá, exercícios do livro, minha recomendação, pode, se quiser pausar, fazer os exercícios aqui, faça, depois veja a minha correção, mas façam os outros exercícios que eu não fiz, façam todos, porque aí vocês podem tirar dúvida comigo depois. Então, vamos lá.
As bactérias encontram-se distribuídas em todos os ambientes da biosfera e são fundamentais para o equilíbrio biológico dos ecossistemas, não apenas pela grande variedade de espécies, mas também pela diversidade de fenômenos dos quais participam. Entretanto, muitas doenças que acometem o ser humano são bacteriosas. Sobre as bacterioses, analise as proposições e assinale a alternativa correta. O tétano acidental é uma toxinfecção grave, contagiosa, cujo agente etiológico é o bacilo Clostridium tetani, um micro-organismo aeróbio esporulado. Errado, tétano, lembra que eu falei que tem que ser uma ferida profunda, que ele não pode entrar em contato com o oxigênio? Então é anaeróbico. A meningite pode ser causada pela bactéria Neisseria meningitidis, enfim, provocando inflamação das meninges e causando febre alta, cefaleia, rigidez dos músculos da nuca e do pescoço. É transmitida por gotículas de saliva contaminada. Poderia estar certo, né? A gonorreia, blenorragia, afeta apenas homens, causando inflamação na uretra e na próstata, provocando ardência miccional, seguida de corrimento branco ou amarelado. Não afeta somente homens, pega a mulher também. A febre tifoide é uma doença provocada pelas bactérias do gênero Clostridium, sendo transmitidas pela urina de rato. Urina de rato, gente, leptospirose. A leptospirose é uma doença infecciosa febril e tem como agente etiológico um roedor da espécie ratus alguma coisa, a ratazana ou rato de esgoto. O que está errado aqui? Agente etiológico é quem causa a doença. O rato não causa a doença, tá? O rato, ele simplesmente carrega a bactéria. A bactéria é o agente etiológico, então não é roedor. Então seria letra B a correta. Uma criança apresentava frequentes crises de faringite, um processo inflamatório da faringe que gera dor, irritação da garganta, dificuldade para degustar alimentos e sensação de desconforto respiratório. Nos primeiros episódios, seus pais a conduziram ao hospital para ser medicada. O médico solicitou um exame de cultura com antibiograma que apontou quanto a cefalosporinas, um grupo de antibióticos, o seguinte perfil. Então tem o material analisado, uma secreção orofaringe, crescimento microbiológico de Staphylococcus aureus e antibiograma, a interpretação é que falou que essa bactéria é sensível a esse antibiótico, então ótimo, né? Ao analisar os exames, o médico recomendou a administração oral desse antibiótico, cefalosporina, a cada 8 horas durante 8 dias. A partir daí, os pais não procuraram o médico, passando a administrar por conta própria a mesma medicação. Com o passar do tempo, os episódios se tornaram cada vez mais frequentes. E a medicação já não surtia o mesmo efeito. Ao voltar ao médico, este solicitou um novo exame que apresentou o seguinte perfil. Então, uma secreção orofaringe com estafilococcus e, menos aqui do lado. Então, bactérias resistentes a esse antibiótico. Considerando o histórico clínico da criança e a resistência das bactérias aos antibióticos, conclui-se que a rápida multiplicação bacteriana favoreceu a ocorrência de mutação. Já está errado a partir daí, gente. A mutação não acontece dessa forma, a mutação acontece aleatoriamente. Então, não tem como uma proliferação de bactéria induzir a mutação, tá? B. A recombinação gênica foi responsável pela origem de bactérias resistentes. O que é recombinação gênica? Recombinação gênica é mistura de material genético. Então, o uso prolongado de antibióticos selecionou as mais resistentes, entretanto, o medicamento não criou nenhum ambiente favorável à sobrevivência e multiplicação dessas bactérias. Tudo errado. O medicamento, gente, ele não consegue matar as bactérias. Então, se ele não consegue matar, as bactérias já estão lá de boa, o ambiente está ótimo para elas crescerem. Está errado. A mutação e a recombinação gênica foram responsáveis pela origem de bactérias resistentes. Recombinação gênica não causa mutação, não causa origem de bactéria resistente, tá? Aí tinha o uso inadequado de antibiótico por sucessivas vezes, criou um ambiente propício à sobrevivência e multiplicação de bactérias sensíveis e resistentes. Então, olha só, o que está errado aí no final também? Multiplicação de bactérias sensíveis. Pô, se ela é sensível ao antibiótico, não teria como ela continuar viva ali. D. A mutação foi responsável pela origem das bactérias resistentes. O uso inadequado do antibiótico por sucessivas vezes selecionou essas bactérias e criou um ambiente propício à sua sobrevivência e multiplicação.
Tá certo. E a seleção natural atuou como fator indutor de variabilidade genética, enquanto a mutação e a recombinação gênica agiram como fatores redutores dessa variabilidade. Tudo errado. Mutação aumenta a variabilidade genética, porque você está modificando o DNA daquele organismo, né? Então, letra D. Próxima. Existem diferentes modos de transmissão de doenças infecciosas humanas. O esquema a seguir representa 3 deles. De espécie humana, humano para humano. B, humano passando para outro humano através de vetor. E C, um mamífero passando para outro e esse mamífero passando para a espécie humana. Dengue e tuberculose têm seus principais modos de transmissão representados respectivamente em qual? Gente, dengue, presta atenção no respectivamente, tá? Tá dizendo primeiro dengue, depois tuberculose. Como é que pega a tuberculose? Através de contato com gotículas de secreções respiratórias, então é de pessoa para pessoa. E a dengue, você não tem um vetor, você não tem o Aedes aegypti, o mosquito, então seria letra C, dengue B e tuberculose A. Agora, 3. Há um cuidado que deve ser tomado quando se compra um alimento enlatado. Gente, qualquer questão, falou de alimento enlatado, já lembra de botulismo, tá? É igual quando a gente fala enchente, lembra de leptospirose. Alimento enlatado, botulismo. Prego enferrujado, tétano. Tem uns que já são bem clássicos assim. Deve-se observar não só a data de fabricação e o prazo de vencimento do produto, mas também o aspecto da lata, que não deve apresentar-se com a tampa estufada. Se a tampa estiver estufada, pode ter se desenvolvido, dentre outras bactérias, a produtora do botulismo, uma doença frequentemente fatal. Que tipo de processo metabólico essas bactérias mantêm no interior da lata fechada que a deixa estufada? Por que ela ficou estufada? Porque a bactéria ela é anaeróbica e ela faz fermentação. Então, se ela faz fermentação, ela vai produzir o quê? O que fez o negócio ficar estufado? Vai produzir gás carbônico. E é justamente o que está perguntando na B. No caso do produto contaminado, o que causa a pressão no interior da lata estufando? Então, letra A seria fermentação e B, produção de gás carbônico. Agora, associe a coluna 1 de acordo com a coluna 2 e indique as afirmativas corretas, assinalando V para verdadeira e F para falsa. Doenças causadas por bactérias e doenças causadas por vírus. Vamos lá. Tétano, bactéria. Cachumba, vírus. Sífilis, bactéria. Sarampo, vírus. Tuberculose, bactéria. Raiva, vírus. Hepatite, vírus. Hanseníase, bactéria. Cólera, bactéria. Então, sabendo disso, isso aqui era pra eu ter colocado... Isso aqui era pra eu ter colocado aqui do lado, tá, gente, eu acho. Nossa, não sei o que eu fiz aqui. Não, tá certo. Tá certo, verdadeiro ou falso. Então, sabendo disso, primeira coisa a dica que eu dou aqui nessa questão, você vai colocar 1 ou 2 aqui do lado, né? Então, tétano, a gente já sabe que o tétano é bactéria. Então, seria 1A. Cachumba seria B2. Sífilis, bactéria, então C1. Sabendo disso, você vai olhando todos eles. Então, eu coloquei aqui, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, falso. Então, 1A, tétano é bactéria. Aí, bactéria é sífilis também. Vírus, cachumba. Vírus, sarampo. Vírus, raiva, certo? 1, bactéria, hanseníase. Tétano, tá certo. F seria raiva, vírus. E G, hepatite, vírus, tá certo. Então é desse jeito que você vai olhando cada uma delas, ok? Agora, os antibióticos e as vacinas fazem parte do arsenal da medicina, auxiliando-nos no combate às doenças provocadas por agentes infecciosos. Dentre essas doenças, podemos citar tuberculose, gripe, hepatite, febre amarela e gonorreia. Das doenças citadas, quais delas se prescreve tratamento com antibiótico? Como é que eu sei disso? Tuberculose é causada por bactéria, gripe, vírus, hepatite,
vírus, febre amarela, vírus, gonorreia, bactéria. Então seria tétano, tuberculose e gonorreia. Aí perguntou, por que os antibióticos certos são indicados para os casos de infecções cujos agentes são bactérias, enquanto as vacinas são indicadas para a prevenção de infecções virais? Vamos lá. Como é que o antibiótico vai atuar? O antibiótico ele vai atuar atrapalhando o metabolismo da bactéria. Pode destruir a parede celular dessa bactéria, pode atrapalhar a síntese proteica dela. Enfim, o antibiótico atrapalha o metabolismo. Vírus não tem metabolismo próprio. Vírus, ele manda uma célula que ele infectou, a célula hospedeira, trabalhar para ele. Então, o antibiótico não teria como ter ação em cima de vírus. Então, uma resposta completinha. Antibióticos são substâncias que afetam especificamente o metabolismo das células bacterianas, como a síntese de DNA, de RNA, de proteínas e de parede celular. Como os vírus são acelulares e utilizam o metabolismo da célula hospedeira para se reproduzir, eles não são afetados por essas drogas. As vacinas estimulam o organismo a produzir anticorpos contra o agente utilizado na imunização e atuam contra vírus e bactérias. Então, não teria como o antibiótico matar o vírus, ok? Então, assim, gente, eu quis colocar essa Nazaré aí, porque eu sei que vocês estão estudando de casa e dá vontade de dar uma deitadinha, dar uma dormida, assistir um Netflix, né? Mas agora, gente, agora que vocês têm que estudar bem mesmo, entendeu? Vamos fazer valer a pena. Olha que delícia você estar estudando na tua casa, tá? Então, bom estudo para vocês. Façam os outros exercícios do livro e vem me procurar para tirar dúvida. Eu sempre estou respondendo vocês. Então, me procurem para qualquer dúvida. Então, um beijo. Tchau pra vocês.